Prezada aluna, prezado aluno, nós vamos continuar a nossa videoaula sobre fadiga controlada por tensão. Nessa segunda parte, nós vamos ver os esforços atuantes, o que provoca fadiga, e as propriedades mecânicas dos materiais, ou seja, as curvas de fadiga e efeitos de tensões médias. O primeiro passo que a gente tem que ter numa análise de fadiga é determinar quais são os esforços que estão atuando durante o serviço e que podem provocar a falha do componente. Nós vamos ter de confrontar isso com a resistência do componente, do material do componente à fadiga. Nós temos que saber os limites de resistência à fadiga e as curvas de vida destes materiais. Os esforços que atuam em um determinado componente, a rigor, são a força máxima que vai gerar a tensão máxima, força máxima ou momento fletor máximo ou torque máximo, etc. Ou seja, resumindo, quais são as tensões máximas atuantes, quais são as tensões mínimas atuantes. A rigor, são essas duas que atuam em um determinado componente. A partir disso, nós vamos determinar qual é a componente média e qual é a componente alternada. A componente média é a média aritmética da máxima e da mínima. A componente alternada é a máxima menos a mínima dividido por 2. Só existe fadiga se a componente alternada for distinta de zero. Então, é uma das maneiras de a gente determinar a existência da probabilidade de falha por fadiga. É o fato da tensão alternada ser diferente de zero. A tensão média pode ser zero, negativa, positiva, nós vamos ver já já. Além disso, a gente pode determinar algumas relações que são bastante usuais. Por exemplo, a relação de tensão mínima e máxima, é o fator R, por exemplo. Então, se a tensão mínima sobre a máxima vai me dar o R. Algumas pessoas usam A, que é a relação de tensão alternada sobre a tensão média também. Mas, enfim, na análise de fadiga, nós temos que conhecer pelo menos duas componentes das tensões, máxima e mínima, ou média e alternada, ou máxima e alternada, ou seja, conhecendo duas delas, todas as demais estão determinadas. Do ponto de vista de resistência do material, do resistência à fadiga, nós temos que determinar o limite de resistência à fadiga para a vida infinita do material. É uma propriedade mecânica importante. Ou determinar o limite de resistência à fadiga para uma vida finita, uma vida N ciclos. Às vezes eu não quero determinar a vida do componente, aliás, às vezes eu não quero dimensionar um componente para uma vida infinita, e sim para uma vida pré-determinada de N ciclos. Nós veremos isso em detalhes daqui em diante. Aqui tem algumas curvas SN, a curva bem genérica, tensão alternada em função do número de ciclos N. Uma equação bastante usada é SN, que é a resistência para uma vida finita N, que é uma componente alternada da tensão, é igual a um coeficiente A vezes N, que é o número de ciclo, elevado ao expoente B. A e B são propriedades do material. Se nós logaritmizarmos essa curva, logaritmo da tensão alternada em função do logaritmo de N, essa parcela até o limite de resistência à fadiga, que é esse ponto aqui, é uma reta, onde a inclinação dessa reta vai me dar o parâmetro B, mas nós vamos determinar isso através de equação. A rigor, nós temos que levantar curvas, famílias de curvas SN, as chamadas curvas SNP, ou seja, curvas SN com a sua probabilidade de falha incluído, ou seja, com a sua confiabilidade. Assim aqui, nós temos eu coloquei uma curva média aqui pontilhada, ou seja, com a probabilidade de falha de 50%, uma confiabilidade de 50%. Ninguém usa isso. Em geral, usa-se curvas com confiabilidade de 90%, ou seja, uma confiabilidade de 90%, que é essa curva aqui de baixo. Uma confiabilidade de 90% significa uma probabilidade de falha de 10%. Então, com isso, nós vamos ter, se eu tiver esse ponto aqui, nós vamos ter a resistência à fadiga, SN, para uma vida N aqui, para essa vida N aqui, tá certo? Nós vamos ter a resistência à fadiga SN para uma confiabilidade de 90%. Então, assim a gente fala que SN R90 é igual a 100 megapascal. Significa que para aquela vida N, a resistência à fadiga é de 100 megapascal com uma confiabilidade de 90%. A essa conjunto de curvas, essa família de curvas, chamam-se curvas SNP.
Essas curvas, ou o limite de resistência à fadiga, deveriam ser determinadas de maneira ideal através de ensaios mecânicos em protótipos, no componente em dimensão real, simulando de maneira mais fidedigna possível o seu uso em serviço. Em geral, isso não é possível. Às vezes a gente faz ensaios em corpos de provas. Às vezes nem corpos de provas a gente tem que fazer uma estimativa empírica. O erro cresce na medida que a gente vai se desviando dos ensaios em protótipos para corpos de provas e estimativas empíricas. Na primeira parte, eu cheguei a mostrar uma curva para vocês sobre isso e a repito, e essa curva está repetida aqui. Tá vendo? Aqui foram três ensaios distintos, todos feitos com bastante rigor, mas que, em função da metodologia, me dão resultados diferentes. Essa curva P é a curva empírica, é uma aproximação que eu vou falar rapidamente, só serve para a gente ter uma estimativa, não deve ser usado em análises de engenharia detalhadas. Essa aqui foi uma curva feita em laboratório, em corpos de provas, obedecendo a norma, tudo certinho. E essa última aqui foi um ensaio que nós fizemos em um protótipo, ou seja, era a barra estabilizadora real, e nós desenvolvemos um dispositivo que simulasse a suspensão. Então, observe que ocorrem variações nas curvas SN, claro, na resistência à fadiga. Agora, isso tudo é quando é possível fazer isso. Às vezes não é possível. Se não for possível fazer nada, essa análise empírica é a única alternativa, né? É uma questão de custo. Essa análise estimativa é baseada em experiência. E, por exemplo, para aços, o limite de resistência à fadiga teórico para a vida infinita é aproximadamente igual à metade do limite de resistência à tração para limites de resistência à tração inferiores a 1.400 megapascal. Acima disso, o limite de resistência à fadiga teórico para a vida infinita é de 700 megapascal. Ou seja, o limite de resistência à fadiga teórico cresce linearmente com o limite de resistência à tração, com a metade do limite de resistência à tração, desculpe-me, até 1.400 e depois fica constante. Esse limite de resistência à fadiga para a vida infinita teórico deve ser corrigido por vários fatores que devem ser estimados de maneira empírica em função das condições de serviço. Tem um fator de carga, ou seja, se é força axial, se é torção, se é flexão, se é uma mistura deles. O fator tamanho, o acabamento superficial da peça, a temperatura de serviço e a confiabilidade que se quer. Todos esses fatores aqui têm valores menores do que 1, de tal maneira que o limite à resistência à fadiga empírico aproximado, levando em conta as condições de serviço, serão menores do que esse teórico aqui. Nos materiais que eu disponibilizei para vocês, tem todos esses fatores e como determiná-los de maneira detalhada. Eu não vou me estender aqui, que senão a apresentação fica muito longa. Eu falei que a curva SN pode ser simulada através de uma equação matemática, Sn é igual a A vezes N elevado a B. Existe outra expressão que nós vamos usar, inclusive, na metodologia de fadiga controlada por deformação, onde a tensão alternada, ou Sn, é igual a σf vezes N elevado a 2B. Isso é uma outra história que vocês verão depois. E aqui estão as equações que me permitem eu determinar os parâmetros B e A, eu tendo os ensaios de fadiga. Tá certo? Então, B é igual a 1 sobre Z vezes log de SF 10 a 3 sobre o SE, onde Z é o log de N1 menos log de N2. E log de A é igual a log de SF3 menos B vezes log de N1. Normalmente o N1 é 1000 ciclos. E se a gente utilizar como critério de encerramento de um ensaio 1 milhão de ciclos, que é um valor usado, ou pode ser 2 vezes 10 a 6, eu peguei 10 a 6. Se o N2 fosse 10 a 6, o Z vai ser igual a menos 3. Esse valor aqui vai ser igual a menos 3. Assim, o B, o parâmetro B, vai ser igual a menos 1/3 do log de SF 10 a 3 sobre SE. Concluindo, essa equação aqui é um caso particular dessa equação aqui, onde nós utilizamos como o valor de N2, ou seja, o critério de se encerrar um ensaio de fadiga de ser de 10 a 6. Então, às vezes pode-se utilizar 2 vezes 10 a 6, 10 a 7, etc. Aí tem que modificar esta equação. Agora nós vamos falar sobre o efeito de concentração de tensões na fadiga. O fator de concentração de tensões na fadiga
KF, ele é igual ao limite de resistência à fadiga com entalhe sobre o limite de resistência à fadiga sem entalhe. No entanto, o parâmetro mais importante para nós será o índice de sensibilidade ao entalhe que é igual a KF menos 1 sobre KT menos 1, onde o KT é o coeficiente geométrico de concentração de tensões. O índice de sensibilidade ao entalhe ele varia entre 1 e 0. Um Q igual a 0 significa que o componente não tem nenhuma sensibilidade ao entalhe. Na prática, vale dizer que o KF é igual a 1. Quando Q é igual a 1, significa a máxima sensibilidade ao entalhe. Significa que o KF atinge o seu maior valor e iguala ao KT. Isso significa que a queda na resistência à fadiga do material será bastante grande. O Q, ou seja, o índice de sensibilidade ao entalhe do material, ele é função da resistência do material. Em geral, se o limite de resistência à tração cresce, o índice de sensibilidade ao entalhe cresce também. O material torna-se mais suscetível à presença de entalhes. A queda na resistência à fadiga é grande. Eu só quero fazer uma observação aqui que é importante. O índice de sensibilidade ao entalhe não me dá o valor absoluto da resistência à fadiga. Ele me dá a acessibilidade à presença de entalhes. Assim, eu posso ter um material de índice de sensibilidade ao entalhe Q igual a 0,1, muito pequeno, como é o ferro fundido, e a sua resistência à fadiga ser muito baixa. Eu tenho um aço de alta resistência, cujo índice de sensibilidade ao entalhe é alto, 0,8, uma grande queda na resistência à fadiga, porém, a sua resistência à fadiga é muito alta, muito maior do que os de ferro fundido. Uma outra coisa que é bastante importante é a influência da tensão média na resistência à fadiga. Lá no começo dessa apresentação, eu falei que, para que haja fadiga, a componente alternada da tensão tem que ser distinta de zero. Já a tensão média, não. Em geral, as curvas SN são levantadas para tensões médias nulas, iguais a zero. Tensões médias positivas de tração tendem a facilitar a fadiga, deslocam as curvas SN para baixo. Ou de outra maneira, se a tensão média é positiva, o limite de resistência à fadiga tende a cair. Ao contrário, tensões médias negativas de compressão tendem a aumentar a vida em fadiga. Tudo se passa como se a resistência à fadiga fosse superior. Isso não acontece, porque a resistência à fadiga é uma propriedade do material. Mas tensões médias negativas faz com que a vida do material N aumente. Isso porque com um material sob compressão existe mais dificuldade das trincas serem nucleadas e de crescerem sob o efeito de tensões de compressão. Existem alguns modelos que são empíricos para determinar a influência da tensão média. Existe o modelo de Gerber, nós vamos usar bastante o modelo de Goodman, tá certo? Existe o modelo de Soderberg, que é muito semelhante ao de Goodman, só que em vez do limite de resistência à tração, usa o limite de escoamento. Esse aqui superdimensiona demais o componente e não tem sido usado. O modelo de Gerber tem um uso bom ainda. Além desses, cada vez mais é usado o modelo SWT, onde o limite de resistência à fadiga é a média geométrica da tensão máxima e da tensão alternada. Existe o modelo de Morrow também, o sigma F é o coeficiente de resistência à fadiga, que vai ser muito discutido em fadiga controlada por deformação. Essa figura aqui é interessante porque ela me dá uma comparação entre três modelos dentre aqueles que eu citei anteriormente e é bom para a gente discutir. O modelo de Soderberg, por exemplo, o que é? Na verdade, isso aqui é uma expressão em curva das equações matemáticas que eu mostrei. O modelo de Soderberg é muito conservador, porque ele utiliza o limite de escoamento aqui como um padrão. Já o modelo de Goodman e Gerber usa o limite de resistência à tração. Esses dois serão bastante usados por nós aqui nessa disciplina, além do modelo SWT. Observe que o modelo de Goodman, ele as pessoas falam que é uma baseline, é uma linha básica, ou seja, é o nível inferior em que não provoca falha. Já o modelo de Gerber é um modelo superior. Em geral, os componentes estruturais apresentam comportamento mecânico que ficam entre esses dois modelos. Esses pontos aqui são pontos experimentais. Vocês podem ver isso nos textos. Tem alguns materiais, por exemplo, como ligas de titânio, que obedecem muito de perto o modelo de Gerber. As ligas de titânio, em geral, eles chegam muito aqui perto, seguindo muito perto o modelo de Gerber. Já alguns aços obedecem o modelo de Goodman. Por isso é que nós vamos usar o modelo de Goodman, porque ele
de certa maneira, ele é um pouco conservador, não tanto quanto o Soderbergh, e com isso a gente tem a nossa segurança desejada. E com isso, nós terminamos essa primeira parte e depois nós vamos ver a terceira e última parte. Muito obrigado pela presença de vocês.